Oi, aqui é a Lena. Hoje eu preparei para vocês um conteúdo simplesmente super incrível. Essa é uma cliente que veio ao nosso salão e eu simplesmente a peguei do profissional porque ela era literalmente o meu sonho. Eu queria tanto unhas assim para que viessem e a gente pudesse descobrir o que há de errado com elas. Mas o mais engraçado é que a dona das unhas, no geral, estava satisfeita com tudo. Ela disse que gosta quando elas ficam mais resistentes e mais grossas para não quebrarem. E, claro, ela exagerou um pouquinho. Depois ela percebeu que a correção mais precisamente prestou atenção que a correção deveria ser feita por ela mesma. Mas de fato, sim, estava um pouco grossa, 5 milímetros de fato. Eu peguei um micrômetro, que é um instrumento especial que mede a espessura, 5 milímetros e meio, isso é meio centímetro, só para você entender, ou seja, isso é muito, muito mesmo. E por um tempo eu tive que gastar explicando por que não se deve fazer unhas tão grossas e que essa espessura não afeta em nada a durabilidade do revestimento. E depois levou muito tempo para remover, mas graças a Deus eu peguei uma broca com ranhura preta, e mesmo assim foi mais rápido do que se fosse azul ou Deus me livre vermelha. Enfim, ela mesma fez a correção porque há muito tempo ela estudou manicure, mas nunca se tornou uma profissional, só gosta de fazer em si mesma. E aí ela tinha gel, poligel, base, enfim, tudo tinha de tudo lá. Mas sabe o que é mais interessante? Um deles estava novinho, mas não seco. O mais interessante era que as unhas dela nem eram roídas. Bom, ela dá uma beliscadinha, claro, mas não tanto quanto parece ser nas fotos. E o dedão, um deles, ela tinha acabado de fazer. Tentou um design, mas não conseguiu, por isso veio até nós. Ela disse que não sabe como fazer isso e sugeriu que eles fizessem. Então, nós olhamos as unhas e percebemos que aqui ela tinha lixado demais. E vocês sabem por quê? Não é porque ela faz algo errado ali, mas porque ela... Na verdade, ela faz errado, mas não do jeito que vocês poderiam pensar. Ou seja, ela posicionou a broca de forma errada porque não removeu completamente o material anterior. E por causa desse desnível, simplesmente não conseguiu posicionar a broca corretamente nas unhas. É uma coisa interessante assim. Mas os cortes não são tão assustadores quanto dizem. Sinceramente, não tenho medo deles. Houve um tempo em que eu me cortava, e às vezes você acaba se cortando. Eu acho que as profissionais que fazem manicure em si mesmas, bem, sabem fazer e praticam. Acho que não sou a única assim. Porque quando você trabalha com a mão esquerda na direita, acontece de tudo. Tudo bem, quem nunca errou que atire a primeira pedra. Acho que é assim que se diz. Bom, enfim, somos nós. E tudo o que estava sendo removido, nós tiramos até a camada mais fina da base, removemos todas as descamações, entendemos que nas unhas estava uma verdadeira bagunça. E por algum motivo, naquele dia, decidi trabalhar com a tesoura. Decidi sair da zona de conforto, embora não saiba exatamente o porquê. Mas não era algo desconfortável, porque, claro, eu não peguei a tesoura do nada, nós temos tesouras nos nossos kits de trabalho. As meninas trabalham com elas. Nem todas nós usamos os mesmos instrumentos como alicates, pinças ou tesouras. Eu optei por usar as tesouras. Consegui fazer normalmente, o corte ficou ótimo. A única coisa é que o comprimento das próprias tesouras é um pouco curto para mim, porque minha mão é grande, então preciso pegar uma um pouco maior. Este é um modelo um pouco diferente. Em geral, após cortar, lixamos com o botão amarelo ou a bolinha, o que for mais confortável. E agora vamos fazer algo praticamente impossível, porque o design que ela trouxe era complicado e com muitas camadas. Aqui expliquei sobre os cortes e como posicioná-los corretamente. Expliquei como consertar rachaduras na fresa. Ressaltei que mesmo com a grande espessura, as unhas ainda racharam em vários pontos. Isso é uma prova de que uma camada grossa de gel não garante 100% de durabilidade. Mas afinal, as unhas devem ser retinhas, e aí tudo vai ficar bem, sem precisar de meio quilo de gel. Aqui vamos lixar um pouco as rachaduras. Eu cortei o que estava sobrando com o alicate. Algumas coisas precisei cortar totalmente porque não fazia sentido salvar. E outras vamos consertar um pouco. No geral ficou uma mistura, mas acho que conseguimos. Não é uma manicure, é tipo um combo 2. Simplesmente tudo aqui. Levantamento de unhas coladas, remoção de fício, rachaduras, alongamento. Tudo isso aconteceu nesse dia. Devo dizer que fiquei com ela por um longo período. E fizemos 9 unhas, porque a 10ª está de férias. Aconteceu um problema com ela.
Ela quebrou a unha, arrancou até com a carne, como ela mesma disse, e nós, por enquanto, só demos uma leve lixada, mas a recuperação está indo bem. Ela disse que antes estava pior, agora está crescendo, tudo ótimo, mas por enquanto vamos deixar a unha de férias, deixar ela arejar, crescer tranquila, não faz sentido colocar alongamento agora. Vai ser difícil, pesado para ele. E por que testar o destino? Em geral, a limpeza é padrão, seguimos o procedimento padrão, deixamos o dedinho em repouso e passamos para a preparação das unhas. Claro, aplicamos o primer, eu sempre uso o sem ácido. E começamos a observar para onde crescem nossos dedos e para onde olham as unhas. E pelo eixo entendemos que nossos dedos apontam e olham para lados diferentes. E claro, nossa tarefa principal é fazer com que eles pelo menos fiquem voltados para o mesmo lado. Eu não estou dizendo que tem que ser perfeito. Vamos tentar mudar radicalmente, mas vamos focar em direcionar as unhas mais ou menos para o mesmo lado, para que tudo pareça mais ou menos orgânico. Vou trabalhar com poligel transparente, porque nosso design é incomum, ele tem muitas camadas. E ela até trouxe uma masterclass com ela, que eu com certeza vou repetir, assim como foi mostrado no vídeo. Claro que não ficará idêntico, pois cada pessoa tem seu próprio estilo, mas nos empenharemos ao máximo. Então, por isso o gel que usamos é transparente, não colorido, embora eu preferisse o camuflado. Mas o que não fazemos pelos clientes, não é mesmo? Ainda mais porque aqui esperamos um verdadeiro efeito uau! E, sinceramente, nesse design eu suei um pouquinho, embora pareça que não tem nada de tão difícil, mas é só camada por camada, muitos detalhes. Nós assistimos à masterclass várias vezes, para repetir exatamente como ela queria, porque para ela era importante copiar exatamente aquela masterclass da internet. Por enquanto, estamos apenas alongando um pouco aqui. No dedo ao lado, você vê como eu apliquei o poligel, mas uma parte da unha está saindo para dentro. Isso acontece, mas como não precisamos desse comprimento, decidi não preencher. Depois vou remover com a broca. O excesso, porque de qualquer forma teremos que lixar por dentro, tirar tudo, enfim, vai ter muito trabalho. Frequentemente surgem perguntas sobre o compasso, no que eu faço com ele e como usá-lo corretamente. Bem, aqui é tudo muito simples. O dedo indicador e o anelar geralmente têm o mesmo comprimento, o médio é um pouco maior, o outro é um pouco maior ainda e o mindinho é um pouco menor. E com o compasso é muito fácil marcar. O lugar onde você precisa serrar é mais fácil de identificar pelo comprimento, para que no final todos fiquem orgânicos e bonitos. O do meio deve ser sempre mais comprido, porque geralmente ele é mais largo, e para que não pareça grosso nós o fazemos um pouquinho mais longo. E essas são as regras das unhas. Bem, agora vamos passar para o nosso design e a primeira camada é brilhante, um gel folheado assim que vamos aplicar esticando a partir da cutícula. Bem, e agora a mágica vai começar, porque nós pegamos o glitter, a misturamos na base, adicionamos ali pedaços de vidro quebrado, enfim, tudo o que encontrarmos nós adicionamos ali. Porque eu preciso fazer um dourado muito brilhante, e lá na Masterclass foi exatamente assim, tinha uma base de dourado metalizado e depois a própria mistura de vários glitters super brilhantes. Aqui eu realmente usei todas as minhas reservas, tudo o que eu tinha de interessante, apliquei, sequei e agora você não vai acreditar. Crio uma base preta esfumaçada, um preto moderado e devo espalhá-la só no meio, ou seja, sem chegar até a borda livre e até a cutícula. E agora já podemos ver o quão bonito está ficando. Bem, aqui temos um efeito muito interessante desse dourado com um pouco de preto, mas é claro, não vamos parar por aqui porque ainda tem continuação, ainda há muitas e muitas camadas por vir. Pela técnica do Masterclass, sobre a base preta fazemos um degradê com glitter e depois pegamos uma base leitosa que também vamos esfumar, mas já na ponta livre. Eu tento fazer tudo o mais suave possível, usando ferramentas à mão, diferentes pincéis. O principal é que tudo fique orgânico. E depois pegamos o gel transparente. Você não vai acreditar e agora nivelamos e fortalecemos tudo. Aqui você faz duas coisas ao mesmo tempo, porque as unhas ainda têm comprimento. Inicialmente elas eram mesmo com o poligel bem fininhas. E como a nossa cliente que veio ainda mora fora da cidade, na sua própria casa e até limpa a neve, enfim, aqui vai ser realmente um verdadeiro teste de resistência, por isso decidimos ainda passar um gel duro por cima. A técnica será de lixamento, pois há muitas camadas irregulares. Para que tudo fique realmente bonito, nós lixamos. O trabalho não foi pouco, como dizem nos memes famosos, mas isso ainda não é tudo.
Ela disse que ainda precisava de manchas por cima por causa dessas mesmas gotas de aquarela ou da aquarela. Enfim, aqui nós pingamos, esfregamos, desenhamos e o que a gente não fez ali, né? E pra ser sincera, a primeira versão ela não gostou, então nós apagamos e depois fizemos a segunda. Ou seja, nem de primeira a gente conseguiu acertar do jeito que ela queria, mas no final alcançamos o resultado desejado e as unhas ficaram simplesmente incríveis. Depois eu olhei e pensei, nossa, que incrível, é de ficar impressionada como isso ficou bonito. Por outro lado, eles, aliás, estavam um pouco transparentes, então decidimos complementar isso com um top coat brilhante. E por que não? Ou seja, agora teremos uma celebração dos dois lados, por dentro e por fora. E o anel combinou tão bem e, no geral, ficou simplesmente maravilhoso, mesmo tendo apenas 9 unhas, porque a 10ª está de férias. Aqui está o nosso resultado final. É assim que fica, com muitas camadas. E aqui? Na foto, talvez fique mais claro, mas quem esteve com vocês foi a Aliona. Tchau, tchau, até a próxima e não se esqueça de curtir e se inscrever, eu fico feliz, olha só que beleza é isso. Aliás, ela tinha unhas de ano novo, não tinha? Tchau, tchau.